Glória a Deus. Todos acordados aí, bem acordados? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que eu coloquei como título: Leia a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Esse é o título. Talvez muitos vão dizer, mas isso é a coisa mais lógica que tem. É verdade. Mas se nós olharmos, às vezes as coisas mais lógicas que existem, elas não são praticadas muitas vezes. Talvez tantas pessoas, e muitas vezes nós mesmos, almejamos conversar com Deus, ou desejamos ouvir Deus falar, e não nos damos conta que a Bíblia é a palavra de Deus. A maneira que Deus mais fala, com certeza, irmãos, é através da palavra dele. Muitas vezes ele fala audível, sobrenatural, e sabemos disso. A Bíblia também aponta isso. Mas não é interessante isso? Que às vezes, quem não deseja, quem não almeja ouvir Deus falar? Mas, no entanto, precisamos ir à palavra dele. Ele fala através da sua palavra. Amém? Eu compartilhei há 15 dias atrás sobre um texto: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu enfatizei a questão de que quando a gente espera alguém que a gente conhece, que a gente confia, a gente espera realmente com mais confiança que ele vai vir, que ele vai chegar, que vai acontecer o que ele prometeu, no sentido de conhecer aquele a quem a gente espera. E eu quero continuar hoje falando nesse sentido de através da palavra nós conhecermos mais e mais o nosso Deus. Os irmãos cantaram, não combinamos, mas foi tremendo. A primeira canção que nós cantamos: Senhor, eu quero conhecer-te mais e mais. E o meu desejo realmente nessa manhã é que isso fique marcado no nosso coração, e a palavra vai nos levar a encorajar isso, do quanto Deus se agrada, do quanto é necessário nós conhecermos mais e mais a Deus. Amém? Abre comigo em 1 Coríntios 15, 33 e 34. Se você trouxe sua Bíblia, ou teu celular, ou você quer olhar ali, mas se trouxe a Bíblia, por favor, abra ali, que você já pode marcar, tem alguma coisa, às vezes, né? Sempre é bom. 1 Coríntios 15, 33 e 34. Eu passo a ler. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. É muito interessante a gente ter atenção nessa frase. Muitos ainda não têm conhecimento de Deus. E Paulo, eu creio que ele não estava dizendo que os coríntios, que os irmãos ali, os outros não tinham assim, não era um conhecimento zero, mas que devido ao tempo que eles já estavam juntos, eles não avançaram proporcionalmente na fé pelo tempo que eles estavam ali, que eles estiveram juntos. Então eu creio que ele não está dizendo assim: os caras não sabem nada, mas que eles não avançaram, não estavam lá dentro daquilo que ele imaginava, dentro daquilo que eles deveriam estar. E diante dessa constatação, o Paulo diz assim, ele é bem duro assim, né? Diz: olha, eu digo isso para vergonha de vocês, que muitos ainda que não conhecem a Deus. Paulo está dizendo, irmãos, por mais duro que seja, que o fato de muitas vezes termos muito tempo, eu creio que ele está falando para os coríntios, ele está falando para nós, igreja, hoje, muito tempo andando junto, estando junto, mas o não conhecer a Deus com profundidade, ele coloca como algo vergonhoso para a igreja.
Porque é isso que Deus espera de nós, diante daquilo que Ele disponibiliza para nós também. E não devemos olhar para Deus, eu creio assim, para esse aspecto assim, do conhecimento de Deus como uma obrigação ou como uma responsabilidade, algo assim. Não, eu tenho a obrigação de saber, eu tenho a responsabilidade de saber, mas, irmãos, como algo doce, como algo penetrante, como algo importante para nós termos uma vida espiritual diferenciada e vitoriosa também. Amém? Não com o aspecto de dizer, eu conheço, eu sei, mas uma vivência. E quando ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes, isso é um conselho, provavelmente todos nós já ouvimos os nossos pais um dia: cuida com quem anda, cuida com quem anda. Irmãos, eu creio que Jesus disse: olha, não vim aqui não é para vocês viver separado do mundo, mas é para vocês ser guardado do mal. Eu entendo que a gente vai viver, mas as más companhias não devem ser nossos melhores amigos. As más companhias têm que ser alvo de evangelismo, tem que ser alvo de algo que nós devemos e podemos passar a palavra de Deus, e não de alguém que vai nos influenciar, porque as más companhias vai trazer um retrocesso, porque daqui a pouco chega a turma que começa a dizer assim: isso não é bem assim, e você está andando uma semana, está andando 2 meses, está andando 2 anos, frequentando os mesmos lugares que frequento. Essa palavra aí imagina, isso aí foi tempos antigos, hoje não é mais assim. E daí precisa entrar aquela palavra, como tantas outras dias de Jesus Cristo: ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. Mas as más companhias, eles corrompem, elas dão problema, eles vão tentar colocar fundamentos antibíblicos para qualquer um que estiver ouvindo. E diz ali que, quando ele diz voltem à sobriedade, então ele está dizendo que alguns estavam embriagados. Se ele está dizendo volte à sobriedade, é porque alguns estavam embriagados, estavam voltando para o pecado, ou estavam afundando no pecado. Então, irmãos, a falta de conhecer a Deus pode nos levar a um estado de embriaguez espiritual. Um estado de... Por que a embriaguez faz? Faz não discernir corretamente. Quando a pessoa está embriagada, ela não fala o que gostaria muitas vezes, ela não tem controle sobre si mesma, ela não tem nem equilíbrio para andar. Às vezes a bicicleta, é triste ver alguém às vezes escorando a bicicleta. Então, uma pessoa embriagada espiritualmente é alguém que não está andando retamente no caminho, alguém que está com dificuldades para se manter firme. E o Paulo está dizendo isso: voltem, saiam dessa embriaguez aí, não vivam nessa inclinação para o pecado. Não é só classificado como importante conhecer a Deus, mas é classificado como algo assim essencial para a vida do cristão, esse conhecer a Deus. E isso, irmãos, conhecer a Deus é uma chave que vai abrir portas para todo o andar nosso da vida cristã, o conhecer a Deus. Provérbios 9:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, olha só, e o conhecimento do santo entendimento. Conhecer a Deus. Vou passando meio rapidamente os textos aqui, para consolidar isso. Jeremias 9, 23 e 24. Aqui ele apresenta uma única coisa que nós podemos e devemos nos gloriar. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quem se gloria no seu próprio conhecimento, ou porque adquiriu bens, porque foi sábio nos negócios e tudo mais, isso não faz diferença, isso não agrada o Senhor. Agora, o que é que agrada?
é alguém que dobrou o joelho, é alguém que madrugou para ler a palavra, para ter com Deus, e está experimentando, e está vivendo essa vida no modelo de Cristo, e ele diz: meu querido, você acertou o alvo, você pode bater no peito e se gloriar, dizer: eu conheço esse Deus, eu conheço esse Deus, esse é o Deus que fez todas as coisas, que nem o Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Era tão nítido a presença de Deus na vida de Jó, que ele diz: agora eu te enxergo, agora eu ando contigo. Então nessas coisas, irmão, nós podemos se gloriar. Nessas coisas Deus se agrada, de dizer: tem uma coisa em mim que eu prezo muito. Alguém vai dizer: o que é? É conhecer a Deus, é andar com Deus, é aprender a ouvir a voz de Deus. E esse conhecimento de Deus, ele vai nos levar a exemplos práticos. Não é só conhecer os atributos de Deus, saber quem Ele é, saber a maneira que Ele nos criou, saber os propósitos, mas tem uma prática nisso. Porque Ele diz: o Senhor usa a expressão me conhecer, saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Então essas coisas devem nos alertar para as mesmas coisas que está no coração de Deus: misericórdia, justiça e juízo. Envolve saber que Deus é soberano quando a gente conhece Ele. Irmãos, às vezes há tantos fenômenos da natureza, aí a chuva, a tempestade, mas tudo isso, Deus é soberano. Quantas vezes muitos aqui já experimentaram de orar e uma tempestade se desvia? Quantas coisas tremendas, grandes, que não há outra maneira de fazer a não ser coração. Não tem aparelhos para isso, não tem ciência que possa fazer isso, mas a oração de um justo, justificado no sangue de Jesus, pode desviar uma tempestade. Então, irmãos, o conhecimento de Deus é uma chave que vai abrir muitas portas para nós andar na direção que Deus deseja que nós andamos. E Deus, é impressionante como Ele disponibiliza algo para nós. Deus não é um Deus que diz: vocês têm que andar, me conhecer e pronto. Não, Ele disponibiliza. Olha só, Jeremias 24:7. Tem a tua Bíblia, abre aí. Nós vamos ter, hoje não vou deixar só naquele texto, nós vamos ter que andar em alguns textos. Jeremias 24:7. Olha o que Deus diz ali, ó. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Aqui é uma inteiração da parte de Deus. Deus, veja bem, Deus está dando, Ele está nos presenteando. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Isso é gostoso ouvir, né, irmãos? Para todos está à disposição. Lembra que a primeira palavra que eu li hoje: mas a todos os que receberam. Eu li o 3,16, mas ele continua ali: mas a todos os que receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam não vão perecer. É para todos os que quiserem, está disponível. Ele não só deseja um relacionamento, mas Deus viabiliza isso. É que nem às vezes tu quer que alguém vai na tua casa, mas tu viabiliza, tu diz: não, vamos marcar a hora. Vamos marcar a hora. Eu vou te buscar na tua casa, tu não tem carro. Para tu vir lá em casa amanhã, 8 da noite jantar, eu te busco. Deus faz assim. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Irmãos, há uma graça de Deus disponibilizada a todos nós, a fim de nós conhecê-lo. Vou repetir isso. Há uma graça de Deus disponibilizada a todos nós, a todas as pessoas que existem, a fim de que possam conhecer a Deus. Ninguém tem o direito de reclamar que não
ouviu falar de Deus. Eu creio assim, porque há uma graça de Deus, um plano, um projeto de Deus, e Ele disponibiliza algo para que todos tenham a possibilidade. Talvez alguns de nós ouviu 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até aceitar, até se dobrar. Deus foi bondoso para conosco. E há muita coisa pela frente que Deus conta com cada um de nós para que chegue a outros. Amém? Irmãos, importante uma coisa, a base do conhecimento de Deus é a Escritura. Guarda isso no teu coração. Nós olhamos, a base do conhecimento de Deus é a Escritura, é a Bíblia. É muito importante nós estarmos cientes disso. Ao longo dos anos, nós podemos ver Deus se manifestando com visões, para os irmãos, muitas coisas sobrenaturais fazendo, mas Deus nunca deixou de conferir, de ter uma raiz bíblica. Eu bato muito nessa tecla, para nós não deixarmos nos levar apenas por palavra. Nós vamos ver os exemplos bíblicos de onde Deus moveu coisas tremendas, mas sempre com uma raiz bíblica. Vai comigo um pouquinho ali, vamos recordar um pouquinho em Atos 10, que registra o momento que pela primeira vez o Evangelho é mandado ser pregado aos gentios. Por quê? Porque os judeus obedeciam a lei de Moisés, eles tinham toda uma separação que era mandado mesmo fazer, para não se misturar com os gentios. E nesse capítulo 10, aqui a Bíblia mostra, nós conhecemos a história, para recapitular um pouquinho, aqui a Bíblia mostra Pedro na cidade de Jope. Ele diz que ele estava orando e Deus mostra para ele que aquilo que Deus purificou não era mais impuro. Deus mostra uma visão para Pedro, trazendo uma visão de répteis, um monte de coisa lá, descendo do céu, começando a Pedro, isso aqui não é impuro agora, porque eu purifiquei. Porque já Deus tinha uma intenção do que vinha lá pela frente, mostrando isso para Pedro. E estava preparando Pedro para o que ia acontecer. E uns 50, 60 quilômetros dali, na cidade de Cesareia, vai uma visão também de Deus, um anjo, falar com Cornélio e dizendo para o Cornélio o que ele deveria fazer. Que ele estava, veja bem, Pedro estava orando em cima do eirado, Cornélio também estava orando, e Deus vai lá e aparece para Cornélio. Agora vamos ler o Atos capítulo 10, os 5 e os 6. Atos 10, 5 e 6. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Veja bem, o que é que está acontecendo ali? O anjo, ele diz, olha, eu estou apenas fazendo aqui um meio campo, aqui, eu estou fazendo um link. Eu estou te mostrando para ti, estou mostrando para Pedro, mas quem vai pregar para ti vai ser o Pedro. Isso tem que ter na nossa mente, irmão. Se você está esperando, quero só fazer um adendo aqui. Às vezes nós esperamos que alguém pregue para alguém, que alguém vá lá, que Deus revele. Irmãos, os anjos não vão pregar para aquela pessoa que você está esperando. Eles podem indicar alguém, como fizeram aqui. Eles podem indicar alguém. O que eles fizeram? Deus disse para ele, tu manda chamar o Pedro, está lá a casa do cara, lá assim, manda lá chamar ele, que ele vai pregar para ti. Vamos ver agora no 34 e no 34 ao 36 ali. 34 e 36. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Então, depois de colocar Cristo e o Evangelho em evidência, explicar direitinho, né? Daí Pedro, vamos pular um pouquinho, vamos para o versículo 40, que ele continua fundamentando. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Veja bem agora o que ele diz. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Vamos recapitular. Aparece, o anjo a Cornélio, aparece a Pedro. Pedro vai lá e prega sobre Jesus. Ele era testemunha ocular, de Jesus, e ele foi comissionado a pregar a palavra. Pedro foi comissionado por Jesus a pregar a palavra, e ele faz isso. Mas veja bem, Pedro vai lá nos profetas, vai lá na escritura do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles da época, para ratificar, para sustentar aquilo que ele estava dizendo. Veja como a escritura é importante. Mesmo que houve a visão, o anjo veio, falou com os dois, Pedro era testemunha ocular, viveu com Cristo, foi comissionado, e ele mesmo assim ele diz, dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecado. Irmãos, essa é a raiz que nós devemos observar. Mesmo com todo, Pedro não precisava citar isso, nós olhamos assim, mas ele fez questão de mostrar, essa palavra é verdadeira, é essa palavra que nos dá base para falar de Jesus, é essa palavra que nós devemos nos guiar para fazer o que estamos fazendo. E este é um padrão, irmãos, que nós vamos encontrar se nós cuidarmos em toda a Bíblia. Todo o Novo Testamento ele vai dar fundamentado no Antigo Testamento, vai estar sustentando que aquilo ali era verdade. Vamos ler um pouquinho agora de Hebreus, capítulo 1 de Hebreus. Diz ali, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplandor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nesta carta, essa introdução é tremenda. Eu creio assim, da maneira que Pedro, que Paulo, provavelmente, que escreveu Hebreus, descreve. Porque tem uns pontos muito importantes nessa carta. Que nessa carta, ele vai mostrar que o sacerdote de Cristo é maior que o sacerdote levítico. É um dos fundamentos dessa carta. Que a nova aliança, feita através do sangue de Jesus, é superior à aliança antiga que tinha sido feita. E Paulo está dizendo aqui, o ponto mais alto, ele está mostrando da revelação da palavra, é Cristo. O ponto mais alto, ele está descrevendo aqui, foi a vinda de Cristo, foi ele ter morrido, foi ele ter ressuscitado, e foi ele ter aparecido, e falar tudo que falou, fazer tudo que fez, está tudo aqui escrito. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ele está dizendo assim, vejam bem, Jesus, ele mostra, ele representa tudo aquilo que Deus é. Exatamente, é tudo. Não deixou nada aquém, não fez nada além daquilo que é a essência de Deus. Então a palavra, ele puxou também a palavra antiga para mostrar, e no livro de Hebreus ele faz muitas comparações, que era a sombra, o que falava lá atrás daquilo que viria,
para mostrar que a palavra de Deus era verdadeira e que a revelação total daquilo que Deus esperava veio se cumprir na vida do seu filho. Jesus, irmãos, ele não é apenas a solução de Deus que Deus tinha para a humanidade, mas Jesus é o modelo de vida que Deus espera que nós vivamos. Tu compreendeu isso? Vou repetir. Jesus não é apenas a solução que Deus tinha para toda a humanidade, não é só isso, mas Ele é também um modelo de vida para todos nós, para toda a humanidade, para todo aquele que crê. Esse é o modelo de vida que nós devemos buscar andar. E todos nós sabemos que não é pela força do braço, mas é pela própria vida dele em nós. É por essa graça disponibilizada de Deus que nós podemos andar nos passos de Jesus. Amém? E o próprio Jesus diz isso a respeito da palavra. João 5,39, ele disse para o pessoal que estava questionando algumas coisas: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Veja bem, e são elas mesmas que testificam de mim. Lembra que os judeus não aceitaram, que questionavam, que não era daquele jeito que eles queriam? Ele diz: vocês examinam as Escrituras, vocês olham toda a lei de Moisés, vocês olham tudo que está nos profetas, porque julgam ter nelas a vida eterna. E ele diz: mas vocês não entendem que são essas Escrituras que testificam que eu sou quem eu digo que sou. Como é importante compreender as Escrituras. Como é importante. Irmãos, isso a teologia chama de convergência, né? Toda palavra da Bíblia, ela converge, ela aponta para Cristo. Ela vai apontar para Jesus. Não há como conhecer a Deus sem ter a revelação de quem foi Jesus, de quem é Jesus. Mas quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos encontrar testemunho de muitas pessoas que viveram, que compreenderam, que falaram, os apóstolos, que eles viveram, que eles escreveram. E quando os apóstolos pregavam, eles sempre apontavam para isso, sempre buscavam fundamentação no Antigo Testamento para mostrar que Jesus era quem eles diziam que era. O tempo todo eles faziam isso. Se nós olharmos, quando tu lê o primeiro discurso de Pedro, ele vai buscar lá no Antigo Testamento. Quer ver? Olha lá hoje em casa o discurso de Estevão, antes de ser apedrejado. Ele busca tudo, ele diz: olha os nossos pais, ele traz tudo lá, apontando que aquilo ali que eles estavam vivendo, que Jesus era verdadeiro, que a fé dele era a fé que eles esperavam há tanto tempo no Filho de Deus. A Escritura aponta para isso. E nós temos que cuidar, irmãos, como diz a palavra ali, para não retroceder. Para não retroceder. Atos 20, 32. Já está ali na tela. Irmãos, essa palavra aqui foi quando Paulo ele estava se despedindo dos irmãos lá. Era uma despedida que provavelmente nunca mais ia ver eles. E acho que vamos ler todo o texto. Deixa eu abrir aqui em Atos 20. Vamos ler do 28, irmãos, até o 32. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei
que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrancar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E daí o 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra da sua graça, que tem poder para santificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo não disse assim: olha, eu sei que Deus vai cuidar de vocês. Simplesmente assim. O Paulo tinha plena certeza que assim que ele levantasse o pé dali, os problemas iam começar. Ele não está dizendo: ó, irmãos, eu acho que pode acontecer. Não, Paulo diz: ó, vai acontecer que eles vão vir aqui distorcer a palavra verdadeira. Então eu creio que por isso Paulo ele não diz assim: olha, eu vou orar e Deus vai cuidar de vocês. Ele disse: ó, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre os santos. Para ver o quanto a palavra é importante, irmãos. Quanto o próprio Paulo, colocava isso. A palavra que tem poder de nos manter nos trilhos, irmãos. A palavra que nos conduz na direção certa que Deus espera de cada um de nós. E Paulo, ele sempre continua mostrando a importância das Escrituras. Vocês lembram daquele fato lá em Bereia, quando o Paulo e o Barnabé estavam pregando lá e a palavra diz que os irmãos lá eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam. Paulo e Barnabé pregavam e os irmãos: pai, deixa eu dar uma olhada, vamos ver se isso aqui condiz com o que os profetas escreveram, com o que os escritos que já tem que Jesus pregou. E eles conferiam. E veja bem, a Bíblia não diz que os irmãos eram muito cri-cri, que os irmãos eram resmungão, talvez, de repente até ele pediu um pouquinho: espera aí, Paulo, deixa eu dar uma conferida aqui se bate. O que a palavra diz? Que eles eram mais nobres. Eles eram mais nobres porque eles examinavam a palavra para ver se ela condizia. Eles davam valor à palavra. Eles se curvavam diante da palavra. Paulo escreve em 1 Coríntios 4:6, e ele diz: não ultrapasse o que está escrito. E isso é importante, irmãos, nós não ficar nem aquém do que está escrito, mas também não ir além do que está escrito. Somente aquilo que está escrito na palavra. Nós estamos numa época, ao meu ver, que uma geração que lê pouco a palavra. É muito pouca palavra. Talvez porque tem muitas opções de mídia, para olhar, e vai se enredando e pouco se lê a palavra e acaba pouco escutando a Deus. Mas nós temos que avançar, porque se nós olhar assim, desde o começo, a revelação de Deus ela foi progressiva. Ela começou com aquela comunhão tremenda de Adão, que Deus vinha no jardim ter com ela Eva, de repente foi quebrada. Daí eu creio que teve uma época que não fala ali, mas daí diz que na época de Enos começou de novo, A palavra fala lá que na época de Enos começou a se invocar a Deus. E a gente vê que daí foi muitos homens o tempo todo, Noé, depois os patriarcas e depois os profetas, e assim a revelação de Deus ela foi crescendo até o ápice, até a chegada de Cristo. E eu creio, irmãos, que a revelação de Deus na nossa vida ela precisa ser progressiva. Amém? Ela precisa ser progressiva. Ela teve um começo lá, mas ela precisa, cada dia da nossa caminhada, a revelação de Deus ela precisa, há um desejo de Deus que ela cresça no nosso coração. Olha o que
Paulo diz, Paulo sendo o Paulo que era, ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Filipenses 3:10. Paulo não conhecia Cristo? Conhecia. Mas ele sabia que tinha muito mais ali. Porque se no texto vai dizendo assim: eu prossigo para alcançá-lo, eu prossigo para o alvo. Ele tinha um desejo, esse cara, esse homem de Deus, de conhecer. Ele diz: eu quero conhecer a Cristo. É uma fonte inesgotável para nós conhecer. É uma fonte, é Filipenses 3:10. Algumas versões podem estar diferentes, mas o que diz ali: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Oséias 6:3, né, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, irmãos? Cada dia, tempo da palavra, oração, se colocar diante de Deus. Paulo era um desejoso disso. E nós? Quanto nós queremos conhecer a Deus? Como tem sido o desejo do nosso coração, irmãos? Eu faço para mim mesmo, não estou apontando o dedo para nenhum de vocês. Quanto está o tamanho do desejo de nós conhecermos a Deus? Porque Ele é inesgotável. Pode ter certeza que há um desejo no coração de Deus, de cada dia Ele ter mais comunhão conosco. Ele não quer parar naquele primeiro dia que nós dizemos o sim, mas Ele quer que andamos junto com Ele. Nossa fé, irmãos, ela não é construída só em cima de experiências, mas ela é construída em cima da prática e da obediência da palavra. Ali é consolidada a nossa fé. Exemplo que Malaquias escreve: quando o povo de Israel estava faltoso em cumprir o que Deus tinha pedido, o dízimo deles, vem a palavra e diz para eles, né: provai e vede se eu não vou abrir as janelas do céu sobre a vida de vocês. Põe prova nisso para ver. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra e colocamos na prática, a fé cresce, porque nós vamos ver o resultado. Isso consolida a nossa fé. Que nem os discípulos. Quando Jesus disse que podia expulsar os demônios, olha a alegria deles, quando eles voltaram e disseram assim: Senhor, até os demônios nos obedecem. Colocaram em prática aquilo que Jesus tinha dito. Quando nós colocamos em prática, a fé vai ficando mais forte. Quando nós aprendemos sobre generosidade e nós aplicamos a generosidade, nós vamos ter consequência que a nossa fé vai ser mais forte. Quando nós aplicamos a lei da semeadura e nós temos consequência disso, a nossa fé vai ficando mais forte. Mas tudo precisa começar por meio da Escritura. Quando nós oramos, irmãos, e começamos a receber aquilo que nós pedimos de Deus, sabe quantas experiências talvez nós podíamos fazer um dia, devíamos fazer para ser edificado a igreja, só de contar, cada um levantar e contar quanta resposta de oração você já teve na tua vida, né? E eu creio que quando nós olhamos uma palavra que diz: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, de Tiago 5,16, ainda não crescemos, nós não ficamos grandão. Quantos pedidos lá em casa nós já recebemos, como fomos abençoados desde nossos filhos pequenos, eles aprenderam também. Agora no grupo de oração, e tantos anos tem, né? Mas agora está uma parte lá em casa. Quantos pedidos, né, irmãos, nós fizemos nesses 2 anos aí de pandemia? Quantos Deus já respondeu? Mas também seguindo a palavra, entender que o pedido tem que ser assim como Jesus fazia: Senhor, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa e agradável e perfeita. Às vezes é duro, mas esse é o modelo de oração que Deus se agrada. Esse é o modelo de oração que Deus espera de nós. Mas de nós sabemos pela palavra que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Isso nos faz crescer, isso nos engrandece espiritualmente, e nós vamos experimentando algo que às vezes aos olhos de alguns é pequeno,
mas para nós faz muita diferença. Para quem recebe aquele pedido faz muita diferença. Irmãos, o conhecimento de Deus nos guarda de nos perdermos pelo caminho. Esse tempo eu já li aqui, mas eu queria repetir de novo. Lutero diz, olha, eu não conheço bem o caminho, mas eu conheço bem meu mestre. Se nós conhecermos a Deus, amém? Nós vamos ser bem guiados. Nós vamos ser bem guiados. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu diria, irmãos, que o problema da nossa geração hoje, eu me incluo junto, não é falta de comida, é falta de fome. Nós temos uma abundância de Bíblias, comentários bíblicos, ao alcance de cada um, de versículo por versículo, do hebraico, do grego, tudo certinho, tudo por homens de Deus escrito. E muitas vezes a comida está abundante demais, mas falta fome. Infelizmente, como diz o Paulo, a vergonha nossa, falta fome de Deus, falta fome de conhecer Deus. E lembra que Deus é que disponibiliza, ele diz, eu vou dar um coração que seja capaz de conhecer. Ele já deu esse coração para nós, amém? Então vamos aproveitar isso. Tem a palavra de Colossenses 3,16 que diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E daí ela continua dizendo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, o que é que vem primeiro? Habite ricamente, habite abundantemente, habite a palavra de Deus. Sem isso, essas outras coisas aqui não aconteceriam. Deus pede para habitar isso aí. Irmãos, eu espero de coração que essa pequena palavra que nos traga paixão por a palavra de Deus, sabe? Desejo de saborear a palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra, amém? Você vai ver experiências tremendas na tua vida através da palavra. Eu quero usar desse tempo agora 10 minutos, irmãos. Eu sei que às vezes uma leitura é meia dá um cochilo, mas eu espero que você não durma. Eu preciso compartilhar isso que marcou muito a minha vida. Quando eu adquiri esse livro aqui, O Homem do Céu, eu não sei se isso aí vai ficar gravado para os irmãos, porque às vezes coisa de livro não pode ficar gravado. Mas foi tão impactante para mim. Eu li umas 100 páginas, assim, sem parar, e eu lembro que eu peguei, chamei a Andréia, eu li para ela. E depois eu chamei o Elias e o Mateus era bem pequeno, e eles sentaram no sofá do lado, e eu li para eles também, de tanto que me impactou o conteúdo desse livro, porque relata algo assim tremendo do desejo de ter a palavra de Deus, o desejo ardente de conhecer a Deus. E ele é contemporâneo. Eu li assim, Torturado por Sua Fé, Cruz e o Punhal, que os livros assim, muito bons. Mas esse aqui é alguém da minha época, digamos assim. Esse homem aqui é alguém que passou pela China num período assim. Eu cheguei a comprar 2 livros desses, tanta propaganda fazer só para emprestar para os irmãos lerem. Eu queria pedir com carinho 10 minutos da tua atenção, que eu vou ler um pouquinho de alguém que clamou de uma forma tremenda, que me quebranta cada vez que eu leio, por ter uma Bíblia, por conhecer a Deus. E eu creio que ele vai edificar a tua vida também. Dá 10 minutos. Nós estamos no tempo aí, eu pedi que tu não cochile, dá uma levantadinha na cadeira aí. Vamos lá, dá uma levantadinha aí para espantar o sono aí na mão. Porque a leitura às vezes fica meio estranho, irmão. Dá uma esticadinha aí, mas que Deus traga edificação para nós aqui. Eu tirei um pedaço, tá? Vai dar 10 minutos daquilo que eu vou ler. Pode se assentar aí. E eu passo a ler. Ele diz ali: minha mãe não sabia ler nem escrever, e mesmo assim foi a primeira pregadora da nossa comunidade.
Liderava uma pequena igreja em nossa casa. Não lembrava muitos versículos, mas sempre insistia conosco para fixarmos a atenção a Jesus. Clamávamos a Ele, que nos ajudava em sua grande misericórdia. Lembro-me daqueles dias e fico espantado ao perceber como Deus usou minha mãe, a despeito de ela não saber ler. O coração dela estava totalmente entregue a Jesus. Alguns dos maiores líderes das igrejas domésticas da China tiveram seus primeiros encontros com Deus através do ministério da minha mãe. A princípio eu não sabia exatamente quem era Jesus, mas tinha visto que ele curara meu pai e libertara minha família. Em confiança entreguei-me ao Deus que curara meu pai e nos salvara. Perguntava frequentemente a minha mãe quem era Jesus, e ela dizia: é o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz, levando todos os nossos pecados e doenças. Tudo que ele ensinou está escrito na Bíblia. Perguntei se havia sobrado alguma dessas palavras de Jesus para eu ler. Ela respondeu: não, acabaram todas, não sobrou nada dos ensinamentos dele. Isto aconteceu durante a Revolução Cultural, quando não havia Bíblias na China. Desde o dia dessa conversa, passei a desejar intensamente possuir uma Bíblia. Perguntei à minha mãe e a alguns cristãos como era uma Bíblia, mas ninguém sabia. Uma pessoa havia visto porções dela copiada à mão, folhas com hinos, mas ninguém vira uma inteira. Apenas os mais velhos se lembravam de terem visto, muitos anos antes, exemplares dela. A palavra de Deus era algo raro naquela terra. Eu sentia a fome da Bíblia. Vendo meu desespero, minha mãe se lembrou de um homem já idoso que vivia noutra vila. Antes da Revolução Cultural, ele fora pastor. Percorremos juntos ao longo caminho que levava à casa dele. Assim que encontramos, falamos o que desejávamos. Nós queremos ver uma Bíblia. O Senhor tem uma? Imediatamente ele se mostrou amedrontado. Havia passado quase 20 anos preso por causa da fé. Reparou em mim e viu que eu era muito jovem, pobre, de roupas esfarrapadas e pés descalços. Sentiu pena, mas nem assim atendeu o meu pedido. Eu não o culpo por sua atitude. Naquela época havia pouquíssimas Bíblias na China. Ninguém tinha permissão para ler outro livro além do pequeno livro vermelho de Mao. Se alguém o pegasse com uma Bíblia, seria queimada a Bíblia e ele e sua família espancados com crueldade no meio da vila. Aquele senhor idoso me disse apenas isto: a Bíblia é um livro celestial. Se você quer uma, vai ter que orar a Deus do céu. Só Ele pode lhe dar uma. Deus é fiel, sempre responde aos que buscam de todo o coração. Acreditei totalmente nas palavras do pastor. Enquanto voltávamos para casa, peguei uma pedra e levei para o meu quarto. Toda noite me ajoelhava nela para orar. Era uma simples oração: Senhor, por favor, me dá uma Bíblia. Amém. Eu ainda não sabia orar, mas continuei por mais de um mês. Não acontecendo nada, não apareceu nenhuma Bíblia. Voltei à casa do pastor, dessa vez sozinho. Falei para ele. Orei a Deus como o Senhor disse, mas ainda não recebi a Bíblia, que tanto quero. Por favor, mostre sua para mim. Vou dar só uma olhadinha e pronto. Nem preciso tocar nela. O Senhor segura e eu só fico feliz só de olhar. Se o Senhor deixar, eu copio algumas palavras e volto feliz para minha casa. Ele, percebendo a ansiedade do meu coração, me aconselhou de novo: se você está falando sério, então além de se ajoelhar e orar ao Senhor, precisa incluir nisso o jejum e pranto. Quanto mais você chorar, mais rápido vai conseguir sua Bíblia. Desde esse dia, me recusava a comer de manhã e de tarde. À noite aceitava apenas uma pequena tigela de arroz cozido. Chorava como uma criança faminta que clama ao Pai Celestial para ser saciada pela palavra.
Nos 100 dias que se seguiram, orei por uma Bíblia até não aguentar mais. Para os meus pais, eu estava enlouquecendo. Olhando para o passado, eu diria que foi a experiência mais difícil que enfrentei. Então, um dia, algo aconteceu. Às 4 horas da madrugada, depois de meses implorando a Deus, em oração, recebi uma visão do Senhor enquanto eu estava ajoelhado ao lado da minha cama. Na visão, eu subia uma colina íngreme, tentando empurrar um carrinho pesado. Ia para a vila, onde pretendia pedir alimento para minha família. Minha luta era intensa, pois me encontrava faminto e fraco devido ao jejum constante. O carrinho velho estava a ponto de rolar por cima de mim. Nesse momento, vi 3 homens descendo a colina na minha direção. Um deles era velho, de ar bondoso, com uma longa barba. Ele empurrava um carrinho cheio de pães frescos. Os outros 2 caminhavam, um de cada lado do carro. Ao meu ver, o idoso sentiu muita pena e demonstrou compaixão. Você está com fome? Perguntou ele. Sim, não tenho nada para comer. Estou indo arrumar comida para a minha família, respondi. E eu chorei, pois minha família era exatamente pobre. Por causa da doença do meu pai, havíamos vendido tudo de valor para comprar remédio. Tínhamos pouca coisa para comer e durante vários anos fomos obrigados a pedir ajuda aos amigos vizinhos. Quando aquele homem me perguntou se eu estava com fome, só consegui chorar. E ele demonstrou amor e compaixão como eu nunca havia visto. Ele pegou no carrinho um pacote vermelho contendo pão e pediu que os outros 2, que eram seus servos, o entregassem para mim. Em seguida falou: coma imediatamente. Abri o embrulho e vi que o pão era fresco. Quando coloquei o pão doce na boca, imediatamente ele se transformou em uma Bíblia. Na visão, ajoelhei-me no mesmo instante, segurando minha Bíblia, e gritei ao Senhor para lhe agradecer. Senhor, teu nome é digno de louvor, não desprezaste a minha oração, permitiste que eu recebesse esta Bíblia. Quero te servir pelo resto da minha vida. Logo acordei e passei a procurar a Bíblia pela casa. O resto da família ainda dormia. A visão havia sido tão real que, ao descobrir que fora apenas um sonho, fui tomado de uma angústia profunda e não controlei o choro. Meus pais vieram correndo do quarto para ver o que havia acontecido. Achavam que eu tinha enlouquecido depois de tanto jejum e oração. Contei a visão, mas quanto mais eu falava, mais eles pensavam que eu estava doido. Minha mãe falou: o dia ainda não raiou e ninguém veio aqui em casa. A porta está trancada. Meu pai me segurou com força e com lágrimas clamou a Deus: querido Senhor, tem misericórdia do meu filho. Por favor, não permitas que ele enlouqueça. Prefiro ficar doente de novo, se isso evitar que ele fique doido. Por favor, dá uma Bíblia para o meu filho. Nós 3 nos ajoelhamos e choramos juntos, de braços dados. De repente, ouvi uma batida fraca na porta. Uma voz muito gentil chamou meu nome. Corri até lá e, com a porta ainda trancada, perguntei: você está trazendo pão para mim? A voz replicou: sim, temos um banquete para você. Abri logo a porta e lá estavam, bem na minha frente, os 2 servos que eu via. Um deles carregava um pacote vermelho. Meu coração disparou. Abri o embrulho e segurei a minha própria Bíblia. Os 2 partiram apressadamente antes mesmo do sol nascer. Apertei a Bíblia contra o peito e caí de joelhos do lado de fora da casa. Não parava de agradecer a Deus. Prometi a Jesus que daquele momento em diante devoraria a sua palavra, como uma criança faminta. Depois fiquei sabendo o nome dos 2 homens. Um era o irmão Wang e o outro o irmão Sung. Eles tinham vindo de uma vila distante. Falaram-me sobre um evangelista que eu não conhecia e que havia sofrido terrivelmente pelo Senhor durante a Revolução Cultural, quase morrendo por causa das torturas, cerca de 3 meses antes do dia em que recebi minha Bíblia. O evangelista tivera uma visão do Senhor.
ele viu um jovem a quem deveria dar a Bíblia, que havia escondido. Viu também a nossa casa e a localização dela na vila. Como muitos cristãos daquela época, ele colocara a Bíblia em uma lata e enterrara em um buraco bem fundo. Tinha a esperança que chegasse o dia em que poderia desenterrá-lo e voltar a tê-la. A despeito da visão, só alguns meses depois, decidiu obedecer a Deus. Pediu a 2 cristãos para me entregarem a Bíblia. Então eles caminharam a noite inteira até chegarem na minha casa. Daquele momento em diante, passei a orar a Jesus com mais fé. Confiava de todo o coração que as palavras da Bíblia eram palavras que Deus dirigia a mim. Não me separava da minha Bíblia. Até quando dormia, eu segurava sobre o peito. Passei de fato a devorar seus ensinamentos como uma criança faminta. Foi o primeiro presente que recebi de Deus em resposta à sua oração. Eu lia a palavra de Deus todos os dias, desde a manhã até a noite. Quando era necessário ir trabalhar na plantação, embrulhava a Bíblia, colocava por dentro da roupa e aproveitava todas as oportunidades para assentar e ler. Na hora de dormir, levava para a minha cama e colocava sobre o peito. A princípio foi difícil ler, porque eu só havia frequentado a escola por 3 anos. Além disso, o meu exemplar era chinês tradicional e eu tinha aprendido a escrita simplificada. Encontrei um dicionário e, com muito esforço, fui procurando um caractere de cada vez e assim avancei na leitura. Depois que consegui ler a Bíblia inteira, passei a decorar um capítulo por dia. Depois de 28 dias, eu já sabia de cor o Evangelho de Mateus. Li rapidamente os outros 3 evangelhos antes de passar o livro de Atos e começar a decorá-lo. Até aqui, irmãos. Mas para mim foi precioso isso. É um livro assim que, e vendo os feitos que Deus fez através da vida desse homem na China. Ele esteve aqui no Brasil um tempo atrás, aí também aqui em Porto Alegre, em Santa Cruz. Não fui, não vi, mas eu creio assim, eu também aconselho a ler. Quem não leu o livro, é precioso, é um testemunho muito forte. Mas o que eu queria reforçar de novo, irmãos? A abundância de alimento nós temos. E a minha oração nesse dia é que Deus nos dê fome. Amém? Que nós possamos ter o prazer de devorar a palavra de Deus. E cada um de nós, irmãos, vai ouvir Deus. Amém? Você vai ouvir Deus falar contigo através da sua palavra. Aleluia. Fica de pé, querido. Vamos orar.